Isso é muito claro quando Paulo, em Efésios, capítulo 4, ele diz assim, dos versículos 22 ao 24, ele está escrevendo a gente nascida de novo, a cristãos, e ele diz, quanto à maneira antiga de viver, aqui sim ele se refere à vida pregressa, antes da conversão. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Outras traduções, em vez de velha e nova natureza, fala de velho e novo homem, que basicamente está falando da mesma coisa. O que eu e você precisamos entender que mudança de natureza, embora tenha sido algo que Deus nos disponibilizou, requer de mim e de você uma decisão. O texto, obviamente, está dizendo que nós é que temos que deixar de lado. As traduções mais antigas dizem, vos despojeis. Essa palavra traduzida despojar significa tirar do caminho, remover. Eu e você somos responsáveis por colocar de lado a velha natureza e nos revestimos, nos apropriarmos de uma nova natureza. Eu acredito que um conceito equivocado que tem atrapalhado muita gente é a ideia de que se nascemos de novo e acessamos a nova natureza, a natureza divina, significa que a velha foi automaticamente eliminada. E isso causa não apenas confusão, mas muita decepção. Pregando o evangelho para muita gente, quase sempre que tenho oportunidade aqui e ali, não importa onde eu estou, cada vez que surge uma oportunidade e eu procuro falar de Jesus, eu, todo momento, estou esbarrando em gente que normalmente nós classificamos como desviados. Alguém que um dia teve uma experiência com Cristo, caminhou na presença de Deus e hoje está distante. E muitas vezes, quando começo a falar de Jesus, você encontra todo tipo de desviado, tem aquele revoltado, tem o ferido, mas a maioria deles são aqueles que os olhos se enchem de lágrimas. E quando você está falando, é evidente que existe ali saudade de um tempo de boas experiências. E quando eu vejo a reação dessas pessoas, eu normalmente digo, se era tão bom aquilo que você viveu com Cristo, por que é que você abriu mão disso? E quando estou me dirigindo a esse grupo dos que têm saudade dessas boas experiências, a maior parte do tempo, sabe qual a resposta que eu ouço? Eles dizem, porque em algum momento eu duvidei da minha experiência de conversão. Eu digo, mas por que você duvidou da sua experiência de conversão? E a maioria deles diz o seguinte, porque eu ainda tinha vontade de fazer as coisas ou algumas coisas que eu fazia antes da conversão. Alguns já disseram, tive vontade de fazer coisas que nem antes da conversão eu sentia tanta vontade. Então eu duvidei da minha experiência. E às vezes a minha vontade dá quase um desespero, quase voar no pescoço, chacoalhar e dizer, quem foi que te disse que você não sentiria vontade dessas coisas? Porque muitas vezes essa ilusão de uma transformação instantânea ou automática nos coloca numa posição delicada. E normalmente eu gosto de recapitular essa ideia. O novo nascimento nos trouxe uma nova natureza, sem necessariamente eliminar a velha. Outro dia alguém falou, misericórdia, pastor. Se o novo nascimento não eliminou a velha natureza, qual o lucro de trazer a nova? Eu falei, é que antes você era escravo da velha natureza. E agora com a nova, apesar dela não necessária ou automaticamente ter eliminado a velha, ela te dá o poder de subjugar a velha e viver pela nova natureza. Então nós não podemos dizer que não há diferença. A questão só é que a diferença não é instantânea ou automática. Você precisa entender a quem você vai se render. E o entendimento teológico disso não é tão complicado. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem, uma referência a Adão, o primeiro, o cabeça da humanidade, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Na teologia chamamos isso de o pecado original. O homem já nasce pecador, ele não é apenas pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. É um problema de natureza.